É muito mais provável que os adultos que são sensíveis às implicações e à originalidade filosófica estejam dispostos a alimentar as especulações e as intuições das crianças do que os adultos que carecem dessa experiência e sensibilidade. Há pouco tempo, uma mãe que tinha algumas noções de filosofia contou que sua filha de 4 anos de idade tinha dado a seguinte resposta quando ela lhe pediu para fechar a torneira da banheira: "Não se preocupe, a água não vai transbordar porque a água e a borda da banheira sempre continuará faltando um pouco. Porque entre a água e a borda da banheira sempre continuará faltando um pouco." Qualquer um familiarizado com os paradoxos de Zenão reconheceria aqui aquela forma peculiar de ver o mundo que aparece na parábola de Aquiles e a tartaruga. Ao tentar alcançar a tartaruga, Aquiles tem sempre que percorrer a metade do caminho que o separa dela, e por isso tem certeza que nunca a alcançará. Nesse exemplo, a conclusão da criança está literalmente errada: a água vai transbordar. Mas, apesar disso, que pensamento original! Um comentário como esse da menina, se levado a sério, poderia ser o ponto de partida de uma excitante discussão sobre os caminhos e processos da natureza, depois de fechar a torneira, é claro, né? Podemos ainda usar o comentário relatado pelo pai de um garoto de 7 anos. Quando a gente morre, a gente sonha que está morto. Esse comentário poderia ter sido descartado por um adulto que não tivesse nenhum interesse em filosofia por considerá-lo sem sentido. No entanto, parece representar uma intuição extremamente rica das implicações metafísicas, indicando que a criança pode ter uma potente imaginação especulativa. Geralmente as crianças não devolvem suas intuições de uma forma sistemática, mas o professor pode incentivá-las a considerar as implicações de suas ideias originais, de forma que não se perca a riqueza de suas percepções e intuições. Há algum tempo, revendo um vídeo realizado durante uma discussão em sala de aula, selecionamos um diálogo entre dois garotos de 10 anos de idade sobre a identidade pessoal. Um dos garotos comentava que são os nossos pensamentos que nos fazem ser as pessoas que somos. O outro replicou: "Não, porque ontem à noite eu sonhei que estava morto e, no entanto, hoje eu estou aqui." É óbvio que o segundo garoto insinuou com o seu comentário uma noção muito mais sistemática do que aqui expressou. Seu comentário pede uma elaboração e uma interpretação. Se ele é seus pensamentos e ele pensou, sonhou que estava morto, então ele realmente deveria estar morto. Mas ele está aqui vivo, embora tenha sonhado que estava morto. Então ele não pode ser seus pensamentos. Nesse caso, nos deparamos com o uso de um padrão lógico muito importante. Se afirmamos uma hipótese do tipo se, então, estamos negando a segunda parte da hipótese, e assim mostramos que a primeira parte tem que ser falsa. No nosso currículo para a quinta e sexta séries, ou seja, para o sexto e sétimo anos, apresentamos um plano de discussão sobre os direitos das crianças que começa com a pergunta: "Você pediu para nascer?" Essa é uma pergunta que muitas crianças já fizeram a si mesmas. Numa discussão em sala de aula, ao lhes apresentarmos tal pergunta, as crianças podem, no início, considerá-la ridícula. Como, na verdade, alguém que ainda não nasceu poderia pedir para nascer? Mas é possível que outras pessoas sejam ouvidas sugerindo que talvez a pergunta não seja tão boba quanto parece, e que a questão do consentimento da criança não deva ser descartada sem uma séria discussão. A avaliação da inteligência infantil geralmente tem estado nas mãos de investigadores cuja forma de abordar o problema está totalmente baseada numa observação impessoal. Muito frequentemente medimos a capacidade das crianças fazerem coisas que nós queremos que façam. Damos a elas tarefas e medimos suas reações, mesmo que essas tarefas possam lhes parecer coisas a serem evitadas. Limitar-se a observar o que as crianças fazem em resposta às exigências dos adultos é um substituto muito pobre para avaliar o que podem fazer quando estão em jogo os seus próprios interesses e os seus próprios problemas. O mérito da filosofia para crianças está em permitir que a aula se torne um fórum para ventilar assuntos relevantes para os problemas das próprias crianças, assuntos suficientemente variados para que o apelo não se reduza aos aspectos manipuladores da inteligência infantil, mas alcance também os aspectos contemplativos e criativos. Não é necessário que a intervenção dos adultos seja orientada no sentido de fazer com que as crianças sintonizem estritamente com a perspectiva que os adultos têm da realidade, mas deve procurar fazer com que as crianças explorem seus próprios pensamentos e experiências por meio do uso de técnicas filosóficas extraídas da inesgotavelmente rica tradição filosófica. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Hasta la vista, babies, até a próxima.